Olá, bom dia, que Deus te abençoe. Eu sou a pastora Michele, seja bem-vindo ao Café com Fé. O meu objetivo neste canal é trazer para você uma direção para o seu dia, orar por você, para que você já comece o seu dia pela prioridade, pelo mais importante, que é ouvir a palavra de Deus. Amém? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com alguém, porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, então ele espalha para mais pessoas. E nesta semana nós vamos estar falando sobre as crises. Nós vamos estar falando sobre 4 verdades sobre a vida. E essas 4 verdades são que as crises, elas são inevitáveis, as crises, elas são imprevisíveis, imparciais, e elas vêm de diferentes fontes. Hoje eu vou falar de uma fonte da crise, e essa fonte é a nossa ausência de cuidado. Existem crises que nós vivemos que não foram provocadas pelo diabo, por Deus, por outras pessoas, mas foram provocadas por nós mesmos. E existem 4 fontes de crises. Existem as crises que Deus permite, existem as crises que nós provocamos, existem as crises provocadas pelo diabo e existem as crises que fazem parte das circunstâncias terrenas que nós vivemos por estarmos nessa terra. O discernimento disso faz com que você consiga separar espiritual do físico, porque quando você espiritualiza o que é carnal e carnaliza o que é espiritual, você fica confuso. E eu tô aqui hoje para falar para você sobre a crise, cuja fonte é a ausência do nosso cuidado. Eu quero que você medite comigo no texto de Tiago, capítulo 4, versículo 17. Olha o que a palavra de Deus nos ensina. Pensem sobre isso e reflitam. Quem sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Você já leu isso? Quem sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Então vamos lá. Se você está vivendo hoje uma crise no seu casamento por ausência de cuidado, de manutenção, o que você sabe que precisa fazer e não está fazendo? Às vezes está faltando conversa, tempo apenas para os dois, está faltando prestar atenção naquilo que foi deixado de lado ao longo do caminho e recuperar isso. Então existem crises no casamento que não estão sendo provocadas pelo diabo, mas pela ausência de cuidado, pela ausência de considerar importante aquilo que é importante para outra pessoa. Existem crises provocadas na saúde que não são provocadas pelo diabo, mas pela ausência de cuidado. Um exemplo, se a sua pressão está alta, você precisa cuidar da sua alimentação. Se você está sentindo dores musculares, isso indica que você precisa movimentar o seu corpo. Entende que você precisa separar as coisas? Ter entendimento disso faz com que você então deixe de espiritualizar o que é carnal e carnalizar o que é espiritual. Então, se você tem um corpo que Deus deu a você, existe uma responsabilidade, cuidado. Deus não quer que você fique doente, mas existem doenças provocadas pela ausência de cuidado, de manutenção. Se você não beber água, o seu rim vai sofrer. Se você não se alimentar direito, os seus outros órgãos vão começar a sofrer. Então entenda que a crise na saúde pode ter sido provocada por ausência de cuidado. A crise no seu casamento pode estar sendo provocada pela ausência de manutenção no relacionamento. Tempo apenas para os dois. Existem crises financeiras provocadas pelo excesso de compras. Então, se você gasta mais do que o que você ganha, você vai ter crise financeira. Se você está vivendo uma crise no seu trabalho, suponhamos que você tenha sido substituído por alguém e você está dando o motivo dessa crise profissional ao diabo ou a outra pessoa. Será que não foi a falta de excelência no desenvolvimento da sua função que provocou essa troca, essa substituição? Nós somos as pessoas mais fáceis de se auto-enganar.
Percebemos muito claramente a mentira nas pessoas, mas quando somos nós mesmos, nós temos uma capacidade incrível de nos auto-enganar, de nos convencermos de algo e acreditarmos naquilo mesmo que aquilo não seja verdade. E por que você precisa olhar com frieza para a crise? Para perceber, peraí, isso aqui foi falta de manutenção, isso aqui foi falta de excelência, isso aqui foi falta de cálculo, isso aqui foi falta de cuidado. Porque eu só mudo aquilo que eu reconheço. Existe um princípio na palavra de Deus que diz que o sucesso ele está relacionado a reconhecer, confessar e abandonar. Eu só abandono um hábito, uma atitude, um comportamento depois de reconhecer que eu pratico, confessar que eu pratico, me arrepender e mudar de caminho. Então hoje eu quero que você medite comigo e reflita no que você precisa mudar. Ou o que é que você sabe que precisa fazer, mas não está fazendo. O que é que você precisa incorporar aos seus hábitos e atitudes que você não tem incorporado. Porque quando você reconhece isso, você muda. O que acontece? Se eu coloco a responsabilidade da crise que eu estou vivendo em outra pessoa, quando essa crise é minha responsabilidade, eu não mudo. Porque eu estou transferindo para alguém a responsabilidade. Logo, o meu cérebro entende que eu não tenho que mudar. Se a culpa é do diabo, eu não vou mudar. Se a culpa é do outro, eu também não vou mudar. Mas quando eu sou autorresponsável, então eu sei que eu preciso mudar, então eu saio daquele ciclo de repetição e eu não vou viver novamente uma crise parecida. E agora eu quero orar por você, porque até as crises provocadas por nós alcançam. Deus pode, com a misericórdia dele, transformar. Por quê? Quando você reconhece que você gerou a crise, o que você busca? Misericórdia de Deus. O que acontece quando a gente muitas vezes olha para uma situação e pensa, por que Deus permitiu eu viver isso? Ao invés de pensar, o que eu posso aprender com isso? Quando eu penso por que Deus permitiu, eu trago uma responsabilização para Deus de coisas que são minha responsabilidade. Mas quando eu penso o que eu posso aprender com isso, então eu tiro o aprendizado daquilo que eu estou vivendo. Aí nós chamamos a misericórdia. Senhor, eu reconheço que eu falhei nisso e eu quero a tua misericórdia. Eu busco a misericórdia e o entendimento do Senhor para eu sair dessa situação. Para essa situação mudar. Eu quero uma restauração no meu casamento, Senhor, mas eu tenho sido uma pessoa que eu estou muito difícil. E eu preciso que o Senhor me transforme. Deus transforma, porque da sinceridade Deus se agrada. Senhor, eu preciso sair das dívidas, mas eu não consigo parar de comprar, me ajude. Aí Deus te ajuda, Ele vai tocar, Ele vai trazer equilíbrio para o seu coração. Senhor, eu preciso ser mais excelente naquilo que eu faço, então me direciona. Deus vai entrar porque houve reconhecimento, confissão e desejo de mudança. Então, quando a fonte da crise somos nós mesmos, a mudança está em reconhecer, confessar e buscar a misericórdia de Deus. Amém? Eu vou orar por você. Feche os seus olhos. Pai, eu quero declarar hoje sobre a vida dessa pessoa, Senhor, que essa crise traga para ela um ensinamento, um crescimento, e que ela possa sair dessa situação mais madura. Que ela possa sair, Senhor, dessa situação para glorificar o Senhor. Eu peço nessa manhã que o Senhor abra os olhos dessa pessoa para que ela perceba aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado, Senhor, para que ela se torne alguém autorresponsável. Senhor, da sinceridade, o Senhor se agrada, e quando somos sinceros diante do Senhor, somos transformados, Pai. Eu quero apresentar a vida dessa pessoa que ora comigo e quero pedir ao Senhor que derrame sobre ela entendimento e discernimento, meu Pai, para que ela possa discernir essa situação, para que ela possa agir com sabedoria, porque eu creio que a glória do Senhor vai se manifestar no casamento dela, na vida profissional, financeira, emocional, em todas as áreas, Senhor, em que ela reconhece a misericórdia que ela precisa do Senhor, em nome de Jesus. Você crê? Então, que Deus abençoe seu dia. Compartilhe esse vídeo com alguém e eu te espero amanhã. Nós vamos falar amanhã sobre a segunda fonte. Qual é a outra fonte de crise que você precisa conhecer para discernir?
Que Deus te abençoe.